Olá, graça e paz. Hoje eu vou trazer um assunto um pouquinho diferente. Gigantes. Existiram gigantes na nossa história? Existem gigantes hoje? E será que existem gigantes entre nós? Tipo, gigantes em hebraico significa refaítas. A gente acha na Bíblia referências a gigantes e a gente vai ler isso hoje. Então, só para a gente começar aqui, cadê meu pai? Vamos começar então com Gênesis capítulo 6, verso 4, que diz: Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Tem mais versículos, mas vamos começar com esse daqui e vamos entrar na história. Os maias e os incas acreditavam que existia uma raça de gigantes na terra antes do grande dilúvio. O mesmo se deu em muitas outras antigas civilizações. Alguns os tomaram por deuses. Outros reproduziram suas imagens em pedras ou escreveram sobre elas. Tem o mais famoso, que a gente ouviu falar, que é o tal do gigante Golias, né? Se você não conhece, então vamos te apresentar a ele. Golias, o filisteu. Dizem que Golias é um dos 5 irmãos gigantes, parecia que ele tinha mais irmãos gigantes, uma família de gigantes. Historiadores contam que Golias abriu o caminho à força no meio dos soldados israelitas, foi lá e correu e pegou a arca da aliança, né, e colocou sobre os seus ombros a força e levou a arca de volta para o acampamento dos filisteus. E aí nós temos aquela história de Davi e o gigante Golias, né? Então, em um campo 24 quilômetros sudoeste da atual Jerusalém, Golias foi morto por Davi, que mais tarde, claro, se tornaria o rei de Israel. A apenas 3 quilômetros de onde essa luta ocorreu, existe um monte com 25 metros de altura e acreditam que é o túmulo de Golias, mas ninguém foi lá cutucar, ninguém foi lá escavar, então não se tem certeza, não se sabe, mas né, aquelas lendas do local e tal, um fala com o outro, fala com o outro. Então, acham que aquele lugar ali que tem esses 25 metros, assim, tipo um morro, né, é o túmulo de Golias. Mas é tipo uma lenda porque ninguém foi lá escavar e saber realmente. No meio oeste americano também existem montes, né, vários montes grandes, enormes, e também corre a lenda de que são sepulturas de gigantes. Será? Vamos lá descobrir. Pega pá, vamos escavar. Tem um escritor chamado Brad Steiger. Brad Steiger, escritor, ele nos relata que foram abertas sepulturas coletivas de gigantes. E algumas delas tinham homens medindo de 2,5 metros a 3 metros e mulheres com 2,10 metros de altura. E também crânios extremamente grandes, sendo que, sem explicação, alguns crânios eles tinham chifres. Que isso? Outros tinham fileiras extras de dentes. Esse é o tubarão, né? E outros tinham anomalias, várias, né? Sabe lá quais são as anomalias que tinham lá desses gigantes? Um arqueólogo independente, ou seja, ele foi por conta própria, David Richard Childress, nos relata que vários montes no meio oeste americano foram cavados em torno de 1850 e foram encontrados esqueletos de pessoas com mais de 2,10 metros de altura. Em muitos casos, tinham fileira duplas de dentes e outros casos, 6 dedos em cada mão e pés. Esse jornalista aí, Jim Marrs,
e relata que esses ossos de gigantes foram encontrados na Grécia, na Itália, no Oriente Médio, na América, em muitos lugares. Então tinha osso de gigante espalhado para tudo quanto era lugar. Lembra de Stonehenge, que a gente falou no outro vídeo? Então, você sabia que eles são chamados Círculo de Dança de Gigantes? Pois é, também não sabia, mas enfim. Acredita-se que foram construídos por gigantes. Realmente, se a gente parar e pensar, aquelas pedras enormes assim, num lugar que não tem condição para ser colocada bonitinha, arrumada direitinho, os pobres seres humanos pequenininhos não iam conseguir, né? Ilha de Malta, no Mediterrâneo, é Gantia que fala, sei lá. O seu povo acredita que essa ilha foi o último reduto dos gigantes. Já foi lá, Malta? Lá vai eu de novo. Lá na Europa. Para meu passaporte. Outro cara aí, chamado Eric von Däniken, relata que Malta possui templos gigantescos que nos levam ao passado, em torno de mais ou menos 5.000 a.C., essa ilha mediterrânea, né? Um dos templos em Gozo é essa ilha mediterrânea, vai entender besteira. Tem uma ilha chamada Gozo, uma ilha mediterrânea, tá? Que um dos templos em Gozo, até hoje, chama-se de Templo dos Gigantes, ou Gigantila. Gigantila, ótimo, né? A lenda é a seguinte, ó. O local foi construído por uma giganta de nome Sunsuna, e os blocos são muito grandes e pesados. Nenhum ser humano conseguiu movê-los. Os blocos são tão grandes e pesados que nenhum ser humano conseguiu mover. Ele foi montado lá. Na Bolívia, a 30 quilômetros do lago Titicaca, existem gigantescas plataformas de pedras espalhadas. Titicaca. A maior delas chegou a ter 29 metros de comprimento. Uau! O seu peso foi calculado em 900 toneladas e está em um lugar nos Andes a 4.100 metros de altitude. Não tinha árvores, madeira, nada que pudesse ajudar a levar essa plataforma de 900 toneladas lá para cima. Então, o que você acha? Em Baalbek, no Líbano, a 70 quilômetros de Beirute, e também tem ruínas lá, que são as ruínas de Baalbek. São tão grandes que não se sabe o peso delas. Você tem noção. Eu tenho noção. Porque essas pedras lá de Baalbek, das ruínas de Baalbek, foram cortadas e deslocadas 8 quilômetros e erguidas 8 a 9 metros e assentadas tão juntas que não conseguimos enfiar um pedaço de papel ou lâmina. Então essas pedras são gigantescas, enormes e foram colocadas. Tem perfeita sintonia uma pedra na outra que você não consegue enfiar uma folha de papel ou uma lâmina ali. Sinistro, né? Entre elas você não consegue fazer isso. Historiadores acreditam que os templos mais recentes foram construídos após o dilúvio por uma tribo de gigantes do rei Nimrod. Eu já falei de Nimrod em outros vídeos, né? Esse cara tá famoso. Eu dando uma pesquisada, achei também gigantes fazendo referência a Nephilim, né? Aí eu fui ver que Nephilim, como tudo começou,
O termo Nephilim, derivado do hebraico Nafal, ele caiu. Então a gente pode fazer alusão ou referência, Nephilim, a anjos caídos ou demônios, tá? A Septuaginta traduziu a palavra Nephilim como nascido da terra, tá? E as seguintes traduções, após a Septuaginta, como gigantes. Lutero traduziu como tiranos. Aí você me pergunta, o que é Septuaginta? Aí eu fui lá e, Septuaginta nada mais é do que versão, ou seja, tradução, dos 70, ou seja, 70 rabinos que trabalharam nela para traduzi-la, e teriam completado a tradução em 72 dias. Então, Septuaginta foram esses 70 rabinos aí que traduziram as escrituras. Septuaginta também é o nome da versão da Bíblia hebraica, traduzida em etapas para o grego koiné, entre o século III a.C. e o século I a.C., em Alexandria. E hoje, será que tem gigantes no nosso meio? Você conhece alguém que tem mais de 2 metros de altura? Bom, hoje, se a gente for tocar um pouquinho na parte da ciência, a gente vai ver que existe o gigantismo, a acromegalia, Acromegalia é uma síndrome causada pelo aumento da secreção do hormônio do crescimento em adultos. Quando ocorre na infância ou na adolescência, é chamada gigantismo. Existe uma tribo indígena, Aduzi, que a altura média da maioria dos homens é em torno de 2,15 metros, eles são bastante altos. E existem também referências bíblicas que existiram seres gigantescos. Eu vou citar algumas para vocês, tá bom? 1 Crônicas 20, verso 8. Estes nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Números 13, 33. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. 2 Samuel 21, verso 22. E estes 4 nasceram ao gigante em Gate e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Está concordando com a 1 Crônicas, né? Legal isso. 2 Samuel 21, 18. E aconteceu depois disto que houve em Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibecai, o Husatita, feriu Asaf, que era dos filhos do gigante. Legal isso. 1 Crônicas 20, verso 4. Depois disto aconteceu que, levantando-se guerra em Gézer com os filisteus, então Sibecai, o Husatita, feriu a Sipai, dos filhos do gigante, ficaram subjugados. Parecendo narradora de jogo de futebol, né? 2 Samuel 21, verso 16. E Isbi-Benob, que era dos filhos do gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, que cingia uma espada nova, e tentou ferir a Davi. 1 Crônicas 20, verso 6. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura e tinha 24 dedos, 6 em cada mão e 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. Deuteronômio 9, verso 2. Um povo grande e alto, filhos de gigantes que tu conheces e de que já ouviste. Quem resistiria diante dos filhos dos gigantes? Cara alto pra caramba. 2 Samuel 5, verso 22. E os filisteus tornaram subir e se estenderam pelo vale de Refaim. Refaim significa gigantes em hebreu. 2 Samuel 21, 20. 2 Samuel 21, verso 20. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo, e também este nascera do gigante. Está confirmando ali aquele outro, Deuteronômio 2, verso 20. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes e os amonitas os chamavam Zanzumins. Então, Zanzumins, para eles, significavam gigantes. Gênesis 6, verso 4, diz que havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Vamos pensar aqui. Esses filhos de Deus que entraram as filhas dos homens, e delas geraram os filhos, esses filhos de Deus, a gente direciona para anjos caídos.
Então tem várias controvérsias e até um assunto meio polêmico. Você de repente pode chegar para mim e falar, não concordo, eu não acho que é assim. Então assim, eu dei uma pesquisada, tá? O que dá a entender o que dá a entender nesse versículo que os filhos de Deus entraram os filhos dos homens, ou seja, tiveram relação com elas e geraram filhos. Aí você me pergunta, se são os anjos caídos, os anjos não têm sexo, e como é que vai ter relação com a mulher? Existem hoje, existia e existe rituais, chamados rituais de fertilidade, a qual os demônios se materializam, sim, tá? E também eles podem tomar pessoas. Eles se materializam, mas eles podem utilizar o sêmen do homem, introduzir na mulher e aí gerar filhos. E esses filhos gerados foram os gigantes. Então, tem essa questão, tá? É muito complicado para explicar. Então, foram considerados varões de renome. Está escrito na palavra de Deus. Então, esses filhos gerados eram o tal dos gigantes. Os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Também tem uns 2 vídeos que já rodaram na internet a respeito que da janela do avião conseguiram avistar um cara enorme. Aí tiraram fotos e tal, e eu vou botar para vocês também, vocês já devem ter visto. E lá no Peru, estavam filmando em cima de uma montanha e de repente o cara levanta, um cara gigante assim, e a menina começa a gritar em espanhol também. Mas esse vídeo também já rodou na internet, você já deve ter visto. Mas eu vou colocar aqui também, só para a gente fazer uma associação, porque, por incrível que pareça, pelos indícios, né? Existem gigantes entre nós. Arriba, pues en las rocas. Ah, ya, así, acá con el arcavista, ese punto que yo lo veo brillante. ¡Dios mío! ¡Ah! ¿Qué? ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! Se paró hacia arriba, mamá. Acá se ve. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Me voy a poner a llorar. Evidentemente, la testigo quedó impresionada cuando observó a un ser enorme ponerse de pie y así notaron su verdadero tamaño. Obsérvelo nuevamente en esta amplificación. ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! Se paró hacia arriba, mamá. Acá se ve. ¡Qué miedo! ¡Ay, qué miedo! Me voy a poner a llorar. De hecho, Gladys Córdoba en el análisis comparativo del video presenta 2 tomas del mismo lugar. La toma de la izquierda muestra el tamaño de los seres humanos y la toma de la derecha al misterioso ser con una estatura de cerca de 3 metros. Obsérvelo detenidamente. Una roca afilada a la derecha es una buena referencia para comparar el tamaño de este ser con aspecto humanoide y gigante. Fica esse ponto de interrogação, fica essa curiosidade, fica essa informação, fica com Deus, Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Tchau!